Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de sábado, dia 18 de abril. A primeira frase é: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Essa frase nos mostra que a Bíblia não é um livro comum. Ela tem poder para tocar o mais profundo do nosso ser, revelar quem realmente somos e transformar a nossa vida. Agora me conta aqui nos comentários que lugar a Bíblia ocupa na sua vida hoje. Quero muito ler seu testemunho. Deixa aqui nos comentários. A segunda frase é: que lugar a Bíblia ocupa em sua vida? Você tem lido a palavra de Deus? Ou ela está ali ao lado da cama ou esquecida em alguma prateleira acumulando poeira? Essa pergunta nos confronta diretamente. Não basta ter a Bíblia, é preciso abrir, ler e permitir que Deus fale conosco todos os dias. A terceira frase é: a Bíblia não é apenas um livro acadêmico ou uma coletânea de histórias antigas. É a história profunda e bela de como o Criador do universo busca se aproximar de nós. Isso nos mostra que a Bíblia é um convite de Deus para relacionamento. Não é só informação, é transformação e comunhão com Ele. Se essa lição falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de domingo, dia 19 de abril. A primeira frase é: um dos ataques mais sutis e perigosos de Satanás é justamente impedir você de passar tempo com Deus por meio de sua palavra. A principal estratégia do inimigo é manter as pessoas longe da Bíblia, usando a correria do dia a dia, a indiferença, o cansaço e até a dúvida. Isso nos mostra que nem sempre o inimigo vai agir de forma evidente. Muitas vezes ele simplesmente ocupa o nosso tempo, distrai a nossa mente e faz com que a gente deixe o essencial de lado, a comunhão com Deus. Agora me conte aqui nos comentários, na sua opinião, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm de passar tempo com a Bíblia hoje? A segunda frase é: o inimigo sabe que a palavra de Deus tem poder e que esse poder o torna impotente. Sabe que a oração e o estudo da Bíblia são as armas mais poderosas que a humanidade tem para resisti-lo. É por isso que ele se esforça tanto para impedir que você ore e estude as Escrituras. Aqui entendemos o porquê de tanta dificuldade em manter uma vida espiritual constante. Existe uma batalha real e a palavra de Deus é uma das nossas maiores armas. A terceira frase é: podemos até achar que estamos perto de Deus, mas quando dias e semanas se passam sem abrirmos a Bíblia, vamos nos enfraquecendo pouco a pouco. Isso é um alerta sério. O afastamento de Deus não acontece de uma vez, mas aos poucos, quando deixamos de alimentar nossa fé diariamente. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de segunda-feira, dia 20 de abril. A primeira é: ao estudarmos a Bíblia, precisamos tomar cuidado para não usar do nosso jeito, tentando encaixar os textos nas nossas ideias ou vontades, que nem sempre combinam com as de Deus. Por exemplo, não devemos usar o método de fechar os olhos e apontar para um versículo, porque essa não é a forma que Deus deseja usar para falar conosco. Isso mostra que a Bíblia não existe para se adaptar a nós. Nós é que precisamos nos submeter ao que Deus quer nos ensinar. Não é sobre buscar respostas rápidas do nosso jeito, mas sobre permitir que Deus fale da forma correta. Me diz uma coisa, você acha que hoje as pessoas querem ouvir o que Deus diz ou só o que elas querem ouvir? Deixa aqui nos comentários. A segunda frase é: também não devemos escolher apenas os textos da Bíblia que nos agradam ou que já conhecemos bem, deixando de lado as partes mais desafiadoras. A Bíblia precisa ser lida como um todo, como uma mensagem completa. Aqui está um alerta importante. Não dá para viver só das partes confortáveis da Bíblia.
As partes que confrontam são justamente as que mais nos fazem crescer. E a terceira frase é: às vezes lemos a Bíblia com uma atitude crítica e arrogante, achando que já sabemos tudo e que não encontramos mais nada de novo. Esse é um dos maiores perigos espirituais, quando a pessoa perde a humildade, e também porque quando você acha que já sabe tudo e você tem que aprender muita coisa, você para de aprender e, consequentemente, também para de crescer. Se essa lição falou com você, não esqueça de deixar o like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de terça-feira, dia 21 de abril. A primeira frase é: na cultura atual, tudo parece relativo. Não existe mais um padrão confiável, uma base sólida que permaneça firme com o passar do tempo. Mas Jesus declarou: eu sou a verdade. E a palavra testifica sobre ele como a verdade em sua forma mais pura. Hoje o mundo tenta apagar a ideia de verdade absoluta, mas Jesus não deixa espaço para dúvida. A verdade não é uma opinião, é uma pessoa. Você acha que hoje as pessoas rejeitam a verdade ou só querem viver sem compromisso com ela? Deixa aqui nos comentários. A segunda frase da lição de terça diz assim: a Bíblia afirma que a verdade é essencial, o próprio Jesus não muda. Ao mesmo tempo, ao estudarmos a palavra de Deus, nosso entendimento sobre ele e sobre a verdade crescerá constantemente. Isso mostra que a verdade é fixa, mas nós precisamos crescer para compreendê-la melhor. O problema nunca está na verdade, está em nós. A terceira frase da lição de terça diz: no fim das contas, é a Bíblia e somente a Bíblia que deve ser nossa base para saber o que é verdade. Todas as outras fontes de conhecimento precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Até mesmo nossa razão deve ser colocada sob esse mesmo critério. Ou seja, não é a cultura, não é o sentimento e nem a opinião. Tudo precisa ser testado pela palavra de Deus. Agora pegue sua Bíblia e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quarta-feira, dia 22 de abril. A primeira frase da lição de quarta-feira é: nenhum outro livro tem o poder de transformar nossa vida como a Bíblia. A Bíblia não informa, ela transforma. Ela toca onde ninguém mais consegue alcançar. Você acha que as pessoas hoje não leem a Bíblia por falta de tempo ou por falta de interesse em mudar? Deixa aqui nos comentários. A segunda frase da lição de quarta-feira é: o Antigo Testamento também afirma que a palavra de Deus sempre cumpre seus propósitos e nunca volta vazia. Davi escreveu: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Isso significa que toda vez que você entra em contato com a palavra, algo acontece, mesmo que você não perceba na hora. A terceira frase da lição de quarta-feira é: as palavras que lemos na Bíblia vieram do próprio Deus. Ele as enviou especialmente para nós e para todas as pessoas que o buscam. Quando as lemos com um coração sincero e aberto, em espírito de oração, essas palavras jamais voltam vazias. Quando você lê com o coração aberto, Deus fala diretamente com você. Não é leitura, é encontro com Deus. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quinta-feira, dia 23 de abril. A primeira frase da lição de quinta é: quem acredita que a Bíblia não faz sentido dificilmente vai procurar a verdade em suas páginas. O problema não está na Bíblia, está na disposição do coração de quem lê. Você acha que hoje o maior problema é a falta de fé ou será que é a falta de vontade mesmo de mudar? Quero saber aqui os seus comentários. Bom, a segunda frase é: a palavra de Deus age em nós quando cremos. Se você abre a Bíblia acreditando que Deus tem algo a dizer pessoalmente para você, pode ter certeza, Ele vai falar ao seu coração e atuar na sua vida. Quando você abre a Bíblia com fé, Deus realmente fala. Não é teoria, é experiência. A terceira frase da lição de quinta é: um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está o nosso relacionamento com Deus e como podemos fortalecê-lo.
Se o seu coração estiver aberto ao Espírito Santo, se você se aproximar da palavra com humildade, você sempre será transformado. Talvez essa transformação não seja visível. Se o coração estiver aberto, a transformação acontece, mesmo que seja aos poucos. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de sexta-feira, dia 24 de abril. A primeira frase é impressionante pensar que essas palavras vindas diretamente do coração de Deus estão ao nosso alcance por meio da Bíblia. E é ainda mais extraordinário ver o poder que a palavra tem demonstrado ao longo da história. Isso é algo extraordinário. Não estamos lidando com qualquer livro, estamos lidando com a própria voz de Deus registrada para nós. Agora, as 2 últimas frases da lição de sexta-feira estão baseadas nas perguntas para consideração e eu quero que você responda aqui nos comentários. Quais são os motivos lógicos e racionais que levam a crer na Bíblia? E como a oração e o estudo da Bíblia podem se tornar a base do seu relacionamento com Deus? É possível andar com Deus sem ter tempo diário de oração e estudo da Bíblia? E mais, se alguém dissesse que quer aprofundar o relacionamento com Deus, que parte da Bíblia você recomendaria para começar a leitura? O que significa, na prática, viver de toda a palavra que procede da boca de Deus? E por último, o que os seguintes textos revelam sobre a palavra de Deus? Os textos estão aqui. Quero ver o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse quadro, do Lição Anotada, se isso está te ensinando, deixa aqui nos comentários. Quero saber sua opinião sobre este conteúdo.